A gente aqui agora, nós vamos entrar no museu do funicular. Aí. É um museu com duas partes que serve para mostrar toda a questão da ferrovia e como é que é a manutenção e construção da situação. Então à medida que a gente for avançando, nós vamos citando com o que a gente encontra por aqui. Bom, essa foi a estação que ocorreu um incêndio na época, né? Hoje atualmente é um museu. Você, para gravações comerciais, você precisa de uma autorização em si, mas como podem ver, ó, ferramentas utilizadas na época, todas as peças, eles reconstruíram boa parte do lugar para que servisse de museu para a cidade hoje em dia. Esse é um dos museus que reside em Paranapiacaba atualmente. Até um pombo visitando o museu. Aqui mostra a maquete do sistema funicular da Vila de Paranapiacaba. Como vocês podem ver, como foi feita a estação. Aqui no museu, como podemos ver, era um local para criar trilhos, ferragens da trilha do trem, né? Aí aqui tem o carvãozeiro e as suas máquinas de fazer trilhas. Aqui, como vocês podem ver, são os alicates usados na forja, né? Pegava o trilho quente, batia neles até para pegar a forma e depois colocava na água fria. E aqui era feita nessas bancadas resistentes. Aqui tem uma história contada, no caso parece que foi um fato que aconteceu. Um certo dia teve uma chuva tão forte aqui, com granizo e raios, que parte dessa estação desabou em cima dos trabalhadores que estavam aqui nesse lugar. E muitos deles acabaram não resistindo. Então, além do incêndio que aconteceu em 1981, pouco tempo depois da reinauguração do local, ainda teve esse desabamento, que se tornou mais um marco de perdas aqui em Paranapiacaba. E a criação do vilarejo do Paranapiacaba foi da seguinte forma, que os operários tinham que acordar 4 horas da manhã para chegar aqui às 7. Mas como eles estavam vendo que estavam chegando, perdendo muito tempo e chegando atrasado, o que eles fizeram? Eles começaram a morar no meio da mata. E aos poucos foi criando a família, e assim foi indo com o passar dos anos e acabou criando o vilarejo de Paranapiacaba, que logo vou mostrar pra vocês como é que são as casinhas. Em Paranapiacaba as coisas eram bem puxadas, por assim dizer. Nada era muito próximo, tanto que os próprios moradores começaram a se alocar ao redor dessas áreas de trabalho por necessidade. Mas muitas vezes as famílias, por exemplo, quando tinha a esposa e ficava grávida, o boato logo saía correndo. E uma coisa que eles faziam muito para transporte, ainda mais emergencial naquela época por aqui, era utilizar esse meio de locomoção. Aqui são esses carrinhos, como pode ver, vai 2 pessoas em cada lado, um controlando aqui o freio e à medida que o outro seria empurrado. Eles eram colocados no trilho, uma parte era só para suporte, então era comum nas curvas o carrinho tender a tombar, por isso quem controlava o carrinho tinha que ter um mínimo de experiência, mas existiam uns casos interessantes onde uma mulher grávida que estava na hora de parir, o próprio maquinista carregava ela em cima desses carrinhos. Então você consegue imaginar no vale como é que ficaria transportar uma mulher grávida nesses carrinhos sobre trilhos. Aqui no Alto da Serra, para registrar a entrada e a saída de trem, antigamente, era feita com as datilografias, né? Como pode ver, elas já estão bem gastas com o tempo, mas esse era a melhor forma para registrar a entrada e a saída. Estamos entrando na segunda parte do Museu de Paranapiacaba, da Felíncula, e aqui tem algumas histórias, né, que aconteceu. A região de Paranapiacaba tem muitas histórias relacionadas a acontecimentos da própria cidade em si, com os funcionários. Entre uma delas está sobre uma área de funcionamento de um cabo de aço que ali rompeu enquanto as pessoas estavam trabalhando na hora. E naquela época não havia um círculo de proteção protegendo os funcionários em si. E quando o cabo de aço rompeu na tensão que ele estava, ele acabou atingindo 20 pessoas que estavam trabalhando no local, sendo que algumas delas não existiram. Literalmente, pode-se dizer que viraram 2 pessoas na época. Aqui, segundo a história, teria sido o local que aconteceu esse acidente.
essa máquina aqui de funicação, que no caso esse cabo de aço, ou um semelhante da época, que fica preso ali na lateral, eles estavam trabalhando, só que ao que tudo indica a manutenção talvez não estava totalmente preparada e acabou que rompendo, atingindo os funcionários que estavam trabalhando aqui nessa região. Uma das histórias contadas por aqui, não sei dizer se realmente aconteceu, mas olhando para o histórico da cidade toda em si, talvez pode ter um fundinho de verdade. Ó, aqui no museu, como vocês podem ver, tem uns trens antigos, velhos, mas estão abandonados, mas estão bem conservados, né? E o valor do ingresso do museu é R$10. Aqui tem as outras ferrovias não, trens. E aqui no Paranapiacaba não tinha os carros de serviço funerário. Então aqui tinha o vagão funerário que levava os mortos para serem enterrados, né? E esse aqui é o fundo do poço, literalmente. Aqui no segundo galpão do museu temos a Maria Fumaça número 15. Ela foi a primeira locomotiva do trecho Santos e Jundiaí. E aqui ficaria o segundo sistema funicular. Foi dito como um dos maiores do mundo, utilizado aqui no tempo antigo, quando os ingleses ainda trabalhavam aqui. Engraçado que ali em cima você pode ver aquele tubinho torto que joga para cima e segue reto. Servia basicamente como um telefone entre o maquinista e o brequista, que trabalhavam em locais diferentes aqui da comunicação. E por causa do barulho eles não conseguiam comunicar apenas a voz, obviamente. E acabavam que tudo ia na conversa do grito, como se fosse aqueles copos interligados por um cordão. Esse sistema funicular servia para içamento. Aqui no túnel eles carregavam o que era necessário para transportar e eu utilizava uma máquina com peso da própria para poder levar de um lugar para o outro. Uma das coisas engraçadas que a gente percebeu por aqui, que foi nos dito, é que a entrevista de emprego aqui não existia. E quando a pessoa queria trabalhar nessas regiões, elas eram colocadas para trabalhar na hora, para eles ver o desempenho da pessoa e ver qual seria o melhor espaço para alocar. Aqui, lá na primeira parte do museu, foi apresentado umas chaves, umas ferramentas que eram utilizadas para manusear justamente esses tipos de porta, como vocês podem ver. E eles colocavam para martelar as pessoas. E dependendo da forma que era martelado esses ferramentas, no caso, essas porcas, elas são determinadas pessoas devido cargos. Isso entre homens e mulheres, muitos iam, dependendo do quanto conseguiam efetivar o seu serviço, iam para áreas menores e outros para áreas maiores. Estamos saindo agora do Museu Funicular. Foi bom o passeio. A gente não vai mostrar tudo, porque senão acaba perdendo a experiência. O certo é vocês virem e presenciar isso, né? Mas foi muito bom e recomendo. E é isso. Tchau, tchau, até a próxima.